quando você tem uma vida espiritual ativa, algumas coisas vão começar a incomodar. Igual aconteceu comigo. Deus mandou eu sair onde eu estava. Porque a minha vida espiritual ela não estava ativa somente pelo ambiente que eu frequentava. Mas eu tenho a minha vida espiritual, a minha individualidade, as minhas percepções, no qual Deus falou comigo, somente comigo e com a minha esposa, logo em seguida, para sair da onde eu estava. Então, se eu ando pelo ambiente, eu não consigo ter a minha individualidade dentro do ambiente. Então, aquele ambiente que foi poderoso na minha vida e sou muito grato por ele, chegou o momento de sair e ir para outro ambiente. Então, ser católico, ser evangélico, não tem problema, você está ali envolvido buscando uma edificação e um crescimento. Mas o problema é não ter a sua vida espiritual desenvolvida por si só. É a dependência do homem para falar na sua vida. Mas não tem problema também de ter alguém que possa falar na sua vida. Pelo contrário, é muito bom. É muito bom até o ponto que esse alguém não interfira na sua individualidade, que é um princípio. Entendeu? É muito bom ter alguém que fale na nossa vida. Mas esse alguém não pode interferir na minha individualidade. Em Deus. Porque se interfere, a minha vida se tornou pertencimento dessa pessoa, que é o meu líder. Então a minha vida agora pertence a ela. Porque ela é a pessoa que me conduz e eu faço somente o que ela fala. Mais nada. Então quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho maturidade suficiente para poder entender o que Deus tem para mim. Eu sempre tenho que buscar alguém. O buscar alguém, volta a falar, não está errado. Mas você precisa ter uma percepção espiritual, individual, para que não aconteça como a história que eu contei ontem de um casal lá de Goiânia, que estava incomodado, foi buscar um líder religioso e o líder religioso falou, faça. Sabe o que o líder religioso fez? Interferiu na individualidade de um casamento. De uma pessoa que era casada e tinha uma família por mais de 15 anos. Esse é o problema. Quando alguém não tem a sua própria percepção, não tem a sua própria individualidade e é conduzido por aquilo que as pessoas falam. Aceita tudo, não questiona nada e não faz nada diferente. Então, casamento, primeiro ponto, vida espiritual ativa. Quando eu conheci minha esposa, antes de conhecer ela, eu orei para Deus e pedi para Ele uma mulher, fiz até uma carta. Escrevi e orava referente ao que estava escrito. Deus, eu quero uma mulher assim, morena, cabelo preto, liso, que seja só isso. Aí, mulher de Deus, seja espiritual, que tenha o mesmo amor que eu tenho pelo Senhor, que seja apaixonado pelo Senhor, pelas coisas espirituais, que seja simples, tal. Fiz uma carta violenta, pedindo mais a parte espiritual do que tudo. E quando eu vi a minha esposa, tinha acabado de orar, terminado, orei por um período, não lembro se foi 21 dias, o tempo, mas foi umas 3 semanas, 4 semanas orando por esse alvo. E tenho a Bíblia até hoje, o início que eu comecei a orar e o início que eu terminei. E a data dela, que ela orou por isso também, terminou, foi semelhante a mim, a gente não se conhecia. Ela começou a orar no dia 1, foi até o 21, eu comecei no dia 22 e terminei. Na hora que ela terminou a oração dela, eu comecei a minha. E depois que eu falei da minha oração, ela falou, eu orei daqui até aqui. Tudo, você vê como que é um mover. E o dia que eu vi a minha esposa, em uma festa, de denominação que participávamos, tinha uma festa lá, e povo de Deus, jovens e tal. De longe, quando eu olhei, Deus falou, aquela ali é a sua esposa. E quando eu vi, eu falei, realmente é ela, não tinha dúvida. O desafio foi conquistar o coração dela, porque para mim já estava claro que era ela e eu não ia dizer, só de olhar de longe, no meio da multidão. Então, quando você tem uma vida espiritual ativa, o que eu quero te ensinar? O erro, às vezes, vai ser mínimo. Não estou falando que você não vai errar, mas vai ser difícil. Mas principalmente em casamento, aí você tem que ter um filtro violento para você não errar mesmo. Porque é a pessoa que vai estar com você pro resto da vida. Então, às vezes, você casou de alguma maneira, ou, sei lá, já é casado, tem vários problemas. Ok, não estou falando aqui que você tem que voltar atrás e agora vou fazer o filtro. Não, estou falando para quem não é casado. Então, para quem não é casado, você precisa ter um filtro, jovem. É bonita, é bonito. Nossa, olha que pessoa elegante. O externo te encanta. Se você vai pelo externo, você vai dar pau. Já está mostrando por qual motivo você está escolhendo alguém. Agora, quando você tem uma vida espiritual ativa, você vai ter um discernimento de quem é o seu parceiro, a sua parceira. Para a vida inteira. Aí, às vezes, falar, eu casei errado, por isso que separei e tal. Eu posso te falar, não é que casou errado, né? Que talvez não teve percepção espiritual. Mas agora que está casado, o casamento não está errado. Agora precisa só corrigir algumas rotas para seguir junto, seguir em frente. Não é desistir. Não é desistir, não é separar. Então você que é solteiro, tem a vida espiritual, não tenha pressa não, jovem. Estou morrendo, precisa casar. Espera. Vocês estão resolvendo um monte de treta aqui para casar bem. Situações emocionais, problemas emocionais. Espera.